Muitas pessoas estão teorizando quais kaijus podem aparecer nos próximos filmes do então Monsterverse, o universo cinematográfico de monstros gigantes que começou em Godzilla 2014 e que está caminhando para seu 5º capítulo, que será chamado de Godzilla X Kong: The New Empire. E um dos monstros que aparentemente várias pessoas querem ver aparecer é o Space Godzilla. Tudo isso por causa de uma imagem do livro de artes conceituais do filme Godzilla vs Kong. Apesar de eu achar mais provável que esse seja o Godzilla flamejante com asas da Mothra, ou só o Godzilla sendo carregado pela Mothra para escrotizar com algum gorila fedido aí. Mas enfim, de tanto falarem que esse talvez possa ser o Space Godzilla, eu achei que seria uma boa revisitar esse clone espacial maléfico do Rei dos Monstros. Durante a pré-produção do filme sequência de Godzilla vs Mechagodzilla 2, a Toho queria que o Rei dos Monstros enfrentasse um monstro do espaço, e a ideia era fazer ele lutar com uma criatura chamada Imperador Ghidorah. Ah, agora faz sentido o bicho soltar raios. Só que o problema é que estava correndo o risco desse Imperador Ghidorah ficar muito parecido com outro monstro chamado Yamata no Orochi, que seria um monstro protagonista de outro filme da Toho chamado Orochi, o Dragão de 8 Cabeças. Beleza, aí a produção começou a pensar em outros possíveis monstros e começou a surgir os primeiros rascunhos de uma versão espacial maléfica do Godzilla baseado no Super Godzilla. O nome desse novo monstro seria Astro Godzilla, e as primeiras ideias para o design desse monstro são bem interessantes. Tem uma que lembra muito o Titanossauro, tem outro que parece um monstro dos anos 60 ou talvez um oponente do Ultraman, mas talvez o meu design favorito é o design proposto, que ele teria a forma de uma estrela. É meio tosco, mas eu admito que eu curti. Ah, sim, pra dar um crédito pra galera que fala que o Godzilla com asas no livro de artes conceituais do Godzilla vs Kong é o Space Godzilla, olha só um dos designs propostos do Space Godzilla. Familiar, não? É, mas o design final acabou sendo o lagartão cheio de cristal nas costas mesmo. Mas vamos lá, qual é a origem desse monstrão no filme Godzilla vs Space Godzilla? Então, as células do Godzilla de alguma forma caíram em um buraco negro, o que acabou mutando um organismo cristalino que, em resumo, resultou na criação do Space Godzilla. Tá, mas como é que as células do Godzilla chegaram nesse buraco negro? Então, os roteiristas tiveram duas ideias. A primeira seria que as células do Godzilla foram transportadas para o espaço pela Mothra no final do filme Godzilla vs Mothra, e a outra seria que as células foram transportadas para o espaço quando Biollante virou purpurina no final de Godzilla vs Biollante. Os roteiristas não conseguiram decidir qual das duas explicações era a definitiva, então eles só falaram assim: espectador, tá aí duas explicações, escolhe aí qual que tu quer. Se o design do Space Godzilla tivesse as asas da Mothra, ou algo minimamente parecido com as asas da Mothra, ia fazer super sentido ter as duas explicações. Mas quando a gente para analisar friamente, o Space Godzilla parece mais a Biollante, então pessoalmente eu prefiro a explicação que o Space Godzilla foi criado por causa da purpurina da Biollante que saiu voando para o espaço. Agora sobre suas habilidades. Ele pode voar, e no espaço ele pode até atingir a velocidade da luz. Só espero que não tenha ninguém na frente dele. Enquanto ele voa, ele pode lançar seu raio, que pode até parecer os raios de gravidade do King Ghidorah, mas não se engane, esse é outro tipo de raio chamado Corona Beam? Raio Corona? Essa porra só podia ter vindo do espaço mesmo. Outro ataque do Space Godzilla é o Furacão Fotônico, que é um pulso eletromagnético em forma de anel que, uma vez que atinge seu alvo, pode causar danos aos equipamentos eletrônicos. Um golpe bastante semelhante ao pulso eletromagnético do Muto. O que, por sinal, o Space Godzilla pode absorver e manipular a energia elétrica para aprimorar seus raios e para dar um bônus de dano elétrico em golpes físicos, como a rabada que ele deu no Mogira durante o duelo final do filme. Uma das minhas habilidades favoritas do Space Godzilla é o escudo reativo de fótons, que é basicamente um campo de força cristalino que me lembra muito o campo de força gerado por um Borg, quando ele se adapta a uma arma em Star Trek: A Nova Geração. E por falar em referências a outras ficções científicas, Space Godzilla pode usar seus poderes de telecinesia para levantar os oponentes e jogar eles para longe. Rom, rom. Esse poder de telecinese do Space Godzilla é chamado de tornado gravitacional, mas, eu chamo de poderes da força.
Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Space Godzilla é um híbrido espacial de Godzilla, Mothra, Biollante, Borg e Jedi? Beleza. Além dos poderes da força, o Space Godzilla possui o poder da geocinese, que permite que ele crie enormes cristais em volta dele. O bicho literalmente pode transformar a Terra em um grande planeta cristalino. E como ele tem os poderes da telecinesia também, por que não usar esses cristais gigantes como mísseis também? Com essa quantidade absurda de habilidades, o Space Godzilla parece ser um monstro quase que impossível de ser vencido. Não é à toa que ele é considerado por alguns como um dos mais poderosos vilões do Rei dos Monstros. Ele derrotou o Godzilla no primeiro duelo, sequestrou o Godzilla Jr. e arrebentou os circuitos do Mogira na porrada. Precisou rolar uma união para eventualmente o Space Godzilla ser derrotado. Ah sim, uma curiosidade. Originalmente, em vez do Mogira, o Mecha Godzilla 2, que tinha sido destruído no último filme, ia voltar para lutar ao lado do Godzilla. Mas acharam que a luta ia ficar muito desbalanceada, afinal, o Mecha Godzilla 2 quase derrotou o Godzilla, e o Godzilla equipado com a baforada flamejante ia derrotar facilmente o Space Godzilla. Então, para equilibrar as coisas, decidiram colocar o Mogira, que seria um mecha mais fraco em comparação, mas, ei, ele tem um nariz de furadeira, o Mecha Godzilla não. E lembre-se, uma furadeira é a melhor arma que você pode usar para derrotar um Godzilla. Tá, mas e aí, quais são os pontos fracos do Space Godzilla? Bem, Space Godzilla acumula sua energia nos dois gigantes cristais nas suas costas, logo, quando o Godzilla e o Mogira destroem esses dois cristais, Space Godzilla fica enfraquecido, permitindo que o Godzilla finalize com ele usando sua baforada atômica normal, e a baforada avermelhada flamejante, resultando em uma das explosões mais fodas de toda a franquia. Quem disse que efeitos práticos não são demais? E eu só queria deixar registrado que todo esse rolê de explodir os cristais nas costas do Space Godzilla me lembra muito quando os rebeldes em Star Wars precisaram destruir aquelas caixas d'água em cima dos Star Destroyers para enfraquecê-los e destruí-los. Ah, mas não são caixas d'água, são geradores de escudos defletores. É a caixa d'água! Explodiram a caixa d'água do Star Destroyer e a caixa d'água do Space Godzilla. Space Godzilla é um kaiju interessante que ou você ama ele demais ou acha ele um bicho tosco demais. Eu curto demais esse monstrão e principalmente todo o excesso de efeitos especiais que ele emana. E uma curiosidade que eu acho muito foda sobre o Space Godzilla é que na comic Godzilla in Hell temos um momento que vemos o Godzilla e o Space Godzilla lutando aqui na minha cidade, o Rio de Janeiro. É engraçado que eles estão lutando em frente do Cristo Redentor. Se essa luta tivesse acontecido no universo de filmes da Legendário, eles tinham sido fritados pelos raios lasers dos olhos do Cristo. Mas e aí? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Space Godzilla? Será que ele vai aparecer futuramente em algum novo filme? Se você fosse enfiar ele nos filmes do Monsterverse, como é que seria a história? Como é que seria uma nova origem para esse kaiju espacial? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Ah, e sempre bom lembrar que se você desconhece o filme Godzilla vs Space Godzilla, dá uma checada no Desmaratonando de Godzilla, onde não apenas falamos sobre esse filme, mas como sobre todos os outros demais da franquia. É batata. Curtiu esse vídeo? Então por que você não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!